E aí galera, Gomes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Essa é a parte 2 de um vídeo que eu tô fazendo sobre Pentossai, sobre textura e brush, criar o seu brush. Então nesse vídeo eu vou criar dois brushes com vocês, um para line art e outro para pintura. E criar também a forma desse brush, mostrar para vocês como é possível fazer isso. Aqui na tela tá mostrando como que vai ser o resultado desse vídeo. Quem ainda não viu a parte 1, onde eu ensino a instalar a textura e a instalar formas de brushes, eu vou deixar no card aqui em cima, tá bem? Então é importante ver a primeira parte para entender mais como funciona e como fazer funcionar as texturas e os brushes. E depois você vem aqui e assiste como você pode fazer o seu brush, tá bem? Então espero que vocês gostem, bora lá pro vídeo. Eu vou mostrar para vocês como dá para você criar o seu próprio brush do Pentossai. Para quem aí quer ousar um pouco mais e criar coisas diferentes. Então a gente vai ter aqui alguns Pentossais, quando você baixa, ele vem com essa pastinha que é Do It Yourself, que é faça você mesmo. Ele vem com o arquivo PSD, ou pode estar aberto em algum outro programa seu. Eu vou abrir ele aqui. E ele vai abrir esse círculozinho aqui. Ele é o arquivo, o LMAP. Lembra que a gente instalou aqui, ó? Vou voltar o LMAP. Tá vendo esses LMAPs? Ele é o mesmo arquivo. Então, o que a gente faz com esse arquivo do It Yourself? A gente vai fazer a forma do brush que a gente quer ter. E é ali... Vamos ver, você vai abrir... Você viu que eu só arrastei ele dentro do programa, tá? Você vai clicar ali do It Yourself. Clicar, arrastar dentro do programa ou vir aqui em Open... vai procurar ele na pastinha onde ele tá. Se você não tem essa pasta do It Yourself, eu vou deixar ela para download também, vou deixar ela no Dropbox, então vocês entram lá, vocês conseguem baixar ela, para quem ainda não tem. Não sei por que vem alguns Pentossais sem, mas é bom ter. Então, tendo esse arquivo aberto, eu vou pegar a cor preta, e vou deixar um brush bem pequenininho. Deixa eu ver. Vou colocar o brush de 1. E vou aumentar o... Esse é um brush básico, tá? Você pode criar aqui, ó. Vamos lá, em Pencil. Criei um brush novo, né? Básico. Eu vou deixar ele no tamanho mínimo 100% e no tamanho 1, tá? Pra gente poder fazer o desenho assim meio correto. O tamanho desse arquivo, ele é desse tamanho aqui, ó. Ele é muito pequenininho, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte. Você pode usar qualquer tipo de brush para desenhar dele. É que eu prefiro fazer nesse que ele fica, tipo, em 1 pixel, né? Por exemplo, eu vou querer um brush quadrado, tá? Quero fazer um brush de pintura quadrado pra mim. Então, eu vou fazer aqui. Vamos ver, um risco vertical que vai deixar um brush quadrado. Fazer bem mais ou menos, tá? Então, eu tenho aqui. Aí, já criei a forma aí que eu quero de brush. Vocês podem fazer o que quiser. Pode fazer um espiral, fazer pontinho. Vocês vão testando aí. Porque a funcionalidade, assim, do Pentossai, ela é meio diferente quando você salva e testa, tá? Então, tenta testar várias formas, ver como elas se comportam, até aprender, assim, a sair algo legal. Então, eu tenho aqui essa forma e eu vou vir em File, Save As, que é salvar como, e eu vou salvar como aqui, ó, vamos ver, BMP, tá? O formato tem que ser esse BMP. Vou colocar o nome dele, então, quadrado, e vou salvar ele na pastinha de LMAP. Com todos os LMAPs aqui, tá? Então, não esquece de pôr no tipo dele, no type aqui, em BMP, senão ele não vai funcionar. Salvar. Pronto, salvei ele, vou fechar ele aqui. Então, eu tenho aqui o meu quadrado. Só que se eu fechar meu Pentossai e abrir ele de novo aqui, e eu quiser criar um brush com o formato quadrado, ele não vai estar aqui, ó. Não tem nada aqui escrito quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que codificar ele lá naquelas pastas que a gente fez antes. Então, eu venho aqui no LMAP,
Vamos ver lá. É o Brush Form. Isso. O Brush Form tem os Elemaps. Então, eu vou copiar esse código aqui e vou colocar quadrado, que é o nome do meu brush.mbmp. Vou salvar. Vamos ver se vai funcionar agora. Criar um canvas aqui. Peguei meu brush. E vamos lá. Em forma... Aqui, ó. Quadrado. Agora eu tenho um brush... Deixa eu aumentar. Agora eu tenho um brush quadrado. Vendo que ele tá até com a suavidade dele um pouco clara demais, né? Vamos ver, deixa eu aumentar o 100%. Aí. E aí, tendo agora a sua forma do seu brush, você pode mudar ele em outras configurações que vão estar aqui do lado, nas configurações dos brushes aqui. Aqui eu cliquei no Advanced, então vai estar tudo aberto. E eu tô no Pencil, tá? A gente vai criar uma caneta, é o Pencil. Então aqui a gente tem a opção do quê? O tamanho dele. Então o tamanho também a gente pode escolher, então não vai interferir muito o tamanho que você colocar agora na criação. Vou deixar uns 50, que dá pra gente ver bem. Aqui tem o tamanho mínimo, então quando você faz um traço, dependendo da força que você faz, ele vai ficar um tamanho diferente. Se eu tô no 100%, ele não vai ter variação de tamanho. Se eu diminuir isso, por exemplo, 50 aqui por cento, ele vai ter uma variação dependendo da força que eu fizer, ó. Tô fazendo menos força e mais força, tá? Deixa eu até apagar isso tudo. Então, 100%, os 50%, e se eu diminuir tudo, ele vai ficar com essa variação dependendo da força que eu coloco na caneta. Então, ele consegue ficar fininho quanto grosso. Isso com a variação de 100%. Tá bem? Quando você vai fazer a caneta, né, o Pencil, ela é mais usada geralmente em line art, quando você vai fazer linhas, né? Então é legal ter esse tamanho mínimo no 0, para você ter essa variação da ponta da sua caneta, né? Para ter essa variação de espessura, né? Com a sua tablet e tal. Então eu vou deixar, nesse caso aqui, eu vou deixar ele no tamanho 0, tá? A densidade é a força que ele tem na cor que ele tá. Tá vendo? Se eu colocar a densidade 0, não vai aparecer nada, porque não tem força nenhuma na cor dele. Se eu aumentar um pouquinho, ó, ele já ficou um pouquinho mais escuro. Se eu aumentar ele tudo, ele vai ficar totalmente na cor que você tá, né? Totalmente preto. Tá vendo que ele tem essa falha, né? Na hora que eu criei, os lados dele ele ficou mais escuro do que o meio. Não sei por quê. Mas aí, com a densidade, você pode excluir isso, tá? Se você diminuir a densidade, ele vai aparecer mais essa falha da criação do brush, diminuindo a densidade. Se eu aumentar no 100%, não aparece. Então, ele fica um brush inteiro de uma cor só. Vou apagar aqui tudo de novo. Tá, então a gente já tem aqui. A gente vai fazer um brush de linha, então... O tamanho 0, a densidade total, a forma dele no quadrado, né? Vou deixar no 100%. Eu não vou fazer textura nele, porque é só de contorno que eu quero o brush. Aqui, ele tem uma diferença que eu não sei se dá pra enxergar bem na borda do traço. Esse aqui, ele é mais suave, só que como o brush tá até pequeno, assim, ele não vai fazer muita diferença, né? Eu sempre deixo no Smoothed, que é o mais suave possível, que alguns brushes faz diferença, outro não. E aqui é a borda dele, como que ela vai ser, se ela vai ser suave ou hard. Então, depende da opção que você quer, eu sempre deixo ela mais suave. Geralmente o hard, ele fica com mais coisinhas assim na borda, sabe? Então, eu sempre deixo também no mais suave. Então, outra opção que a gente tem aqui, com a caneta, é a pressão que você tem que fazer para sair o traço. Então, se você deixar no hard, ó, eu fiz pouquinha pressão e ele ficou super fino. Eu tenho que forçar bastante na tela aqui com a caneta para ele sair grosso. Então, aqui eu tô fazendo uma força bem levinha. Aí, eu tenho que apertar muito na minha tablet para ele sair o traço grosso.
Se você puxar aqui pro soft, pouco de força que você faz, você já consegue um traço mais grosso. Então eu tô fazendo bem de leve, olha a diferença de um pro outro. Bem de leve mesmo, e ele tá ficando bem grosso. Então você coloca menos força pra fazer o traço. Eu geralmente deixo na metade, mas se você quer um brush que pra fazer contorno, que fique bem fininho, eu aconselho você a ir puxar mais aqui pra baixo, que você faz aqueles contornos bem suaves, sabe? Bem fininho. Se você deixar um pouco mais, você tem aquele controle de... Vamos deixar no 70, 60. Você tem aquele controle de espessura diferente, sabe? Que eu acho que fica bem legal ter essa variação de espessura na hora que você vai fazer o traço de alguma coisa. Então, nesse caso, vamos deixar aqui no 60, nesse nosso brush. Outra coisa que dá pra ativar aqui embaixo é a pressão. Então, quanto mais pressão, mais preto ele vai ficar. E quanto menos pressão, mais clarinho ele vai ficar. Então, essa é outra opção que dá pra gente deixar. Eu quero um brush de line art completa, então eu não vou colocar pressão. Se eu colocar aqui no 100%, é a mesma coisa se eu tivesse desativado. Então, eu vou desativar essa densidade, assim, nessa pressão. E são essas opções que dá pra ter quando vai criar um brush no pincel aqui do Pentossai. Então, eu vou fechar aqui. Tá, a gente já tem o nosso pincel. Agora eu vou criar um brush. Então, eu posso vir aqui, né? Fica com o botão direito, brush. Como eu já tenho um, eu vou deixar aqui. Então, eu já tenho o pincel. Vamos criar o brush. Ele tem algumas coisinhas diferentes, tá? Ó, se você for ver a configuração aqui embaixo, tem mais opções aqui do brush. Esse brush eu vou querer criar para eu fazer pintura, tá? Então, por exemplo... Espera aí que esse já tá com coisa aqui nele. Deixa eu apagar tudo. Tá, vou criar o brush, apertei com o botão direito, criei ele. Advanced Settings, para ter mais coisas. E bom, aqui é o brush comum, que o Pentossai já dá pra gente. O que eu vou fazer? Eu quero criar o brush quadrado, né? Já que a gente criou nossa forma quadrada. Vou colocar ele na forma quadrada. Então, a gente já tem o brush de pintura aqui assim. A densidade dele, eu gosto de deixar no 100, que é o que a gente aprendeu lá, né? A densidade, ele vai deixar ele ficar muito clarinho. Então, eu vou deixar ele no 100, como o outro. O tamanho dele, eu não vou deixar ele no 0, porque eu quero que ele seja um brush de pintura, um brush maior, né? Então, dá pra você deixar tanto nos 50%, que eu acho um tamanho legal, tá? Ele vai ficar nesse... Ó, ele aumenta um pouquinho só, dependendo da pressão que você faz. Mas dá pra deixar no 100% também, que ele vai ficar de um tamanho só. Eu prefiro o de 100%, tá? Aí, se eu quero fazer um detalhe, eu vou e diminuo o brush, faço o detalhe e aumento o brush de novo. Então, pra pintura, eu vou deixar o de 100%. E aqui também, a opacidade do quadrado eu vou deixar no 100% também, ó. Pra ele ter esse... ele ficar completo mais fácil do que ficar aparecendo esses riscos aqui. Então, eu vou deixar ele no 100% também. Agora, a gente tem texturas. Vamos ver se dá pra gente colocar alguma texturinha legal. Eu geralmente não uso muito essas texturas, mas dá pra gente testar aqui, ó. Vamos ver uma de cada vez. Deixa eu puxar aqui, vamos ver o que tem. Noise. Acho que eu vou deixar sem texturas. Vamos fazer um brush... simples. Mas dá pra vocês testando, assim. Tem bastante opção legal. Vamos deixar... O que é esse Paper Texture? Deixar no normal, sem textura, tá? Agora a gente tem o Blending. O Blending é a mistura de cores. Então, se eu tô usando o rosa aqui e eu pegar um azul... O Blending faz isso aqui, ó. O Pentossai, ele mistura sozinho. Então, se eu colocar o azul aqui, ele é de uma cor. Se eu colocar ele em cima do rosa, ele vai começar a misturar e criar esse roxo, né? Esse violeta. Então, eu quero um brush que tenha um blending, mas um blending um pouco mais suave. Então, eu vou colocar aqui no 20. Então, eu consigo uma cor de azul mais fácil
do que se eu deixasse no 100, ó. Eu vou pintar e vai continuar rosa. Se eu pintar fora, vai ficar azul. Então, o 100 ele é mais difícil de misturar. Eu tenho que colocar muita força, fazer muito traço pra misturar. Então, vamos deixar um 30%, que ele vai ser mais fácil de misturar. Tá vendo? Tá. Então, nós temos nosso blend em 30%. Gostei dele. O dilution, acho que é diluição. Então, ó, eu vou diluir esse brush. Eu não quero que ele tenha diluição. Eu quero que ele se misture. Eu só quero que ele tenha a função de blend, a função de misturar. Se eu for diluir, é legal pra brush de aquarela, sabe? Então, ó, se eu for diluir, ele vai sumir a cor, né? Vai ficar cada vez mais clarinho. Ele vai se misturar com o fundo, né, no caso. Ficar cada vez mais claro. Eu não quero isso. Eu quero apenas que ele seja um brush de mistura pra eu fazer cores diferentes e tal. A persistência dele, se eu tirar a persistência, vamos ver o que acontece. E aumentar. Entendi. A persistência, olha eu descobrindo as coisas agora. Se eu tô com 100% de persistência e eu pegar essa cor aqui do lado, eu tô com brush rosa, vou pegar um brush verde. E eu vou misturar, ó, ele vai continuar na mesma cor que eu coloquei. Tá vendo? Ele persistiu nessa cor. Se eu diminuir a persistência pro 0, eu vou puxar ele aqui, ó, puxar do rosa e vou vir pra baixo, ele vai continuar na cor do meu brush, tá? A persistência dele é pouca, então eu puxo ele dessa cor, mas ele já volta pra cor que tava com o meu outro brush. Meu outro brush não, tava com a cor, né, anterior. Então eu vou deixar a persistência dele, eu gostei disso de manter, vou deixar no 50%. Então quando eu puxar, ó, ele vai misturar, ele vai fazer essa transição da cor que tava antes pra minha cor aqui. Então se eu puxar um laranja aqui, ó. Então eu gostei dessa persistência dele. Então junto com o blend, com essa persistência, ficou legal. Vou até diminuir um pouquinho mais. Isso. Gostei. Outra coisa que a gente tem agora. O que é opacidade? Não vou nem mexer nisso aqui. Agora a qualidade no Smoothers, que eu sempre falei que eu deixo no Smoothers. Vamos ver. Vamos ver a força das bordas. Vou colocar no 100%, vamos ver a diferença, se dá alguma diferença. Então aqui o traço no início ele vai ficar bem clarinho, quando ele tá no 0%, aí quando eu faço força ele vai ficar escuro. Então a gente vai deixar no 100%, porque eu quero um brush fácil, né, fácil de fazer esse blend e de ficar certinho sem esses riscos. A densidade, vamos ver aqui, mínimo e máximo. A densidade eu vou deixar no mínimo. Deixa eu ver se eu colocar no máximo a diferença. Não tem muita diferença também. Vou deixar sem nada. Aqui, máxima densidade de pressão. Puxar, vamos ver se dá uma diferença. Então aqui, ó, se eu diminuir, é mais fácil de fazer a cor sólida, né, sem aquelas falhas, e se eu aumentar, ele fica com essas falhas. Então eu gostei, 100. Eu vou diminuir até tudo, eu acho. Isso. Tá ficando um caos aqui, deixa eu pegar outra cor. Então meu brush tá assim, até então. E aqui é a força que a gente faz, então, igual aquele outro, o primeiro que a gente fez, aqui tem que fazer mais força, né? E aqui fazer menos força. Então, eu vou deixar com o que faz menos força, deixar um pouquinho, 140. Então, nós temos 2 brushes já. O de linha, para fazer contorno, e o nosso brush de cor.
para mesclar cor e pintura. Então, acho que... Eu sei que ficou um pouco confuso aí o final, né? De eu tentando mostrar a criação de brush. Mas dá pra ir... Vai revendo o vídeo, tentando entender cada ferramenta. Então, você tem que ter um propósito, sabe? Eu quero um brush pra fazer pintura de cabelo. Então, você vai lá, cria um brush novo, mexe aqui nas texturas. Às vezes tem aqui, né, o Bristol. Então, dá pra fazer pinturinha de cabelo. Então, vai mexendo nas configurações, criando formas diferentes, enfim. Sempre é bom você fuçar aí nas funções que você tem no software e saber mais dele. Agora, a última coisa que dá pra fazer é aquele efeito no canvas, né? Então, eu tenho aqui... Ó, tenho aqui essa canvas colorida. Eu quero pôr um efeito nele, que é aquele efeito que a gente baixou, que tinha de aquarela, né? Tinha 4 efeitos diferentes, que é aqui em cima, ó. Em cima da aba que tem os layers, tem aqui textura. Então aqui tem textura de papel, canvas, watercolor A, watercolor B. Vamos pôr no watercolor A. Já viram que deu uma mudança, né? E aqui eu coloco a escala que eu quero desse efeito. Então eu vou diminuir um pouquinho a escala do efeito daquele papel de aquarela, né? E aqui também é aquela borda de aquarela que você encontra. Então dá pra deixar ali no... Tava no nó, né? Sem nada, eu coloquei Fringe. Vou deixar no 1. Dá pra você diminuir a opacidade, aumentar um pouquinho, diminuir a opacidade. Aí, ó. Então sempre que você vai fazer uma pintura, ele vai ficar nesse efeito quando você tá, claro, nessa camada. Se eu pintar na camada de baixo, vai ficar normal. Nessa camada que eu coloquei os efeitos, vai ficar assim. Então dá pra aumentar e diminuir também aqui. E aí ele vai ficar com esse efeito de bordinha de aquarela, papel de aquarela. Ó, fiz as cores do Brasil aqui, sem querer. Então, espero que tenha sido útil, que tenha tido dicas legais, vocês entendam aí sobre a criação de brushes. Muito, muito bom. Tá, eu descobri coisas novas aqui, e faz tempo que eu não mexo no Paint to Sign. E, enfim, se vocês gostaram, se vocês querem ver mais tutoriais aí e dicas sobre o Paint to Sign, posso falar um pouco mais a fundo sobre os brushes, posso fazer uma série de criação de brushes diferentes, sobre essas texturas. Deixa nos comentários, podem me dar mais ideias aí. Então a gente tem aí nosso brush de aquarela e nossa brush de line art. Espero que seja útil. Se você gostou, deixa um like no vídeo, comenta. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que eu sempre posto vídeos aí, tanto tutorial quanto speed paint, ou uma conversa aí com vocês. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou!